gente. Nós estamos no item 17, que é o item que trabalha o tema amor imbatível amor, né? Então, a gente vem ao longo, né, do roteiro, que é o roteiro ligado à questão do relacionamento, né? Mundo relacional, já se ocupando bastante desses temas ligados à afetividade, né, aos relacionamentos, e agora a gente toca mais diretamente ao tema do amor, né, que é o grande tema das nossas vidas, né, o tema que sustenta e que, de uma certa maneira, expressa, né, aquilo que a gente entende ser a essência divina. Aí, e Joana começa justamente, né, o capítulo 1 do Amor Imbatível Amor, que é o título que leva também o nosso tema de estudo, justamente falando sobre isso, né, que o amor é uma substância criadora e que mantém o universo. Então, todo o equilíbrio, toda a permuta de forças, todo o processo criativo, realizador, né, da vida, né, se dá pelo amor, que, segundo Joana, é constituído pela essência divina. Então, realmente, né, nessa longa caminhada que a gente vai construindo do ponto de vista evolutivo, né, é, dessa caminhada que começa lá na fase embrionária, aonde o amor está latente, né? E Joana vai até na introdução do próprio livro Amor Imbatível Amor, que as primeiras manifestações de amor ele vem de maneira conflitiva. O que ela quer dizer com isso? Né? Que essa fase instintiva que predomina, né, por muito tempo na faixa evolutiva do espírito, chega um momento, né, que ela não dá conta mais, não se adapta mais às exigências e movimentos da vida. E esses instintos vão se transformando em emoções, em necessidades afetivas, e esse amor, então, inicia-se, segundo Joana, dessa maneira mais conflitiva, né? Ou seja, entre um apelo interno que começa a brotar, né? E a experiência da vida que nos desafia em relação aos vários aspectos do amor que vão se manifestando nessa caminhada evolutiva, né? E ela vai dizendo assim que quanto mais, né, a lógica do amor é a mesma lógica da sabedoria, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente tem, né? Então ela vai falando que quanto mais a gente doa o amor, mais ele se agiganta. É, então, esse processo evolutivo, né, desse campo do que significa amar, ela vai falar em duas dimensões do amor, um aparente, né, e o outro real. Então, realmente, né, é interessante, muito daquilo que a gente chama de amor ainda nas relações humanas não é um amor real, né? Porque é baseado em necessidades, projeções da gente, mesmo o cuidado nosso pelo outro, às vezes é movido por interesses narcísicos nossos, ou por carências, né? Então, esse amor ou é fruto ainda de uma condição que envolve, no fundo, o nosso interesse próprio, ou, como diz a Joana, de caráter imediato, preso ainda no prazer sensual. Então, ainda é uma forma embrionária de amor, né, que vai se tornando real, diz a Joana, né, quando estruturado e maduro.
que aí o amor se dá daí nessa condição de uma capacidade, né, de compreender, de esperar, de estimular, de renovar, né? E aí realmente tu tá em sintonia com o que significa realmente amar, né? Que é essa força positiva da vida, geradora de mais vida, geradora de felicidade, geradora de bem-estar, geradora de recursos, né? E que cria, né? Cria o bem. Então, nós vamos realmente vivenciar várias faces do amor, né? E desde desse amor mais primitivo, ainda rodeado de caráter mais fisiológico, até o amor infantil, né? A Joana fala de três tipos de amor: o infantil, o juvenil e o maduro, né? Então, o amor infantil é o amor possessivo, né? A criança, quando ela está lá nessa primeira fase de desenvolvimento, tudo aquela fase narcisista que o Freud coloca, né? Ela é o centro do mundo e por uma cidade de segurança, de busca de uma referência de apoio, esse amor então é possessivo, né? Então, é um amor dependente. Depois, né, isso vai amadurecendo, mas ainda não maduro, ele é baseado em tons de insegurança, né? Essa insegurança que habita a grande maioria de nós, né? Porque, de uma certa maneira, envolve questões internas nossas junto, né? De autoestima, como a gente vem vindo visto ao longo do tempo, né? Até o amor maduro, que é um amor que não gera ansiedade, né? É um amor que pacifica e que consegue, então, se entregar sem exigência, né? E é planificante, segundo a benfeitora, né? É, a gente viu também, e uma coisa importante que Joana coloca em relação ao amor, é esse caráter compensatório, né? A gente vê que a compensação é um processo operacional natural da dinâmica psíquica. Há uma tendência autorreguladora da vida, né? De compensar. Isso também é do ponto de vista físico, né? Se um órgão deixa de funcionar, aquela função busca um outro órgão para compensar o órgão que não está dando conta. Se eu estou com falta de vitamina, né? O meu corpo, né, tem vontade de comer alimentos daquela vitamina para compensar aquela falta. Então, a compensação é um movimento natural da vida e que psicologicamente é de muito valor também, né? Então, há uma tendência de haver uma relação de compensação entre o inconsciente e a consciência. Então, tudo aquilo que nos move inconscientemente e que, de uma certa maneira, não é trabalhado de maneira consciente, bem elaborado, né? Ele vem vai sendo compensado indiretamente. Então, a Joana coloca que entre a fase de insegurança e planificação, tem essa compensação. Então, esse jogo realmente que a gente tem, né, de dar para poder ter, ou de buscar o outro para compensar nossas inseguranças ou fragilidades. Então, há esse jogo, né, que é próprio dessas fases de amadurecimento e de exercício da vida afetiva, onde o amor vai aos pouquinhos sendo reconhecido, sendo trabalhado, ganhando em uma dimensão maior, né? E aí a gente vê assim toda a questão nessa fase dos conflitos inerentes a esse campo do amor, né? Que, em especial, a questão dessa compensação que a gente já viu também em outros momentos, de que toda a falta do amor tende a ser compensado por movimentos de poder, né?
E aí a Joana fala da ambição, da posse, da inquietação, dos ciúmes, né? Da incerteza, da ansiedade afetiva, a cobrança, né? Porque o amor é uma forma de tentar buscar o reconhecimento e o amor do outro, é, dentro de uma visão da qual a gente não acredita ainda que possa ser amado. Então, como eu não me reconheço podendo ser amado e não me permito olhar para isso, então eu uso de jogos de poder para compensar isso. Então, todo um processo aí, né, na medida que o amor vai crescendo, a dinâmica do poder vai abrindo mão, né, desse lugar, né? Então, a gente tem no amor realmente um campo que supera o poder, né? Vai superando o amor, porque a grande potência do universo e da vida é o amor, né? Não existe poder maior do que o amor. Só que quando a gente não consegue acreditar nele, tu busca o complexo de poder. O poder a partir de um outro lugar, né? Então esse é o grande exercício, né? É, então, por que a Joana fala que o amor ele tinha de ser libertador, confiante, indestrutivo, né? Não se apega, não sofre a falta, e assim por diante. Quer dizer, é algo que ainda a gente vai buscar conquistar, né? E ela fala então do exemplo de Jesus, como realmente a imagem do clímax do amor, né? Na sua condição daquele que ama, né? E nunca esperou ser amado, né? Então a gente tem em Jesus realmente a maior exemplo do que significa, do ponto de vista humano, a capacidade de a gente amar, né? E está lá em Mateus, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, Joana também, no Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, vai começar retomando essa ideia, né? Que toda a essência da vida se baseia, se estabelece no amor, que é de procedência divina. Então, ela repete, de uma certa maneira, o que ela coloca lá no capítulo 1 do Amor Imbatível Amor. Então, como essa questão é importante, é isso, né? Realmente, ela vai reforçando que quanto mais perto do amor, mais perto a gente está de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto do que realmente amar verdadeiramente, né? Então, é, a gente pode entender que quando Jesus coloca eu e o Pai somos um só, não é só uma questão de compreensão, do ponto de vista de é, entender, é a vivência realmente, né? Do que é de servir, né? Servir a Deus e, e comungar com Deus desse lugar que é esse lugar de amor, né? Então, para esse processo acontecer, né, gente, o que a benfeitora coloca, né? Porque, de uma certa maneira, ela vai dizer assim que apesar de todas as terapias serem eficazes, né? E ela vai falar de todas as questões das compreensões afetivas, desde a infância, com as neuroses, a questão da sexualidade, a questão da culpa, tudo isso ela fala que, de uma certa maneira, exige muitas vezes um olhar mais cuidadoso, onde a psicoterapia pode ter o seu valor. Mas ela vai colocar que, apesar da eficiência de todas as terapias, né, que a terapia mais eficiente, né, maior que tem é o amor. Então, realmente tem no amor a, a regra áurea de qualquer processo de transformação e de cura em nossas vidas, né?
desde as questões que envolvem a nossa sombra, como a benfeitora vai colocar em vários momentos, né? Mas também em relação a todas as faltas e necessidades que assinalam nossos conflitos e dificuldades no campo afetivo. Então, e aí, há uma questão importante é como é difícil a gente poder nos dar essa chance do amor, né? Por vários motivos é complicado a gente se relacionar verdadeiramente com o amor. E Joana vai colocar isso também, como a gente tem medo de amar e de ser amado, né? Há uma dificuldade realmente muito grande da nossa parte, né, de poder confiar no amor e confiar que a gente possa ser amado, né? Então, não é só o exercício de amar, né, mas o exercício de ser amado, né? Porque todo esse processo, como a gente vem trabalhando ao longo desses anos, demonstra que sem a gente conseguir realmente amar e se pedir ser amado, amar a nós mesmos, não tem como a gente poder, de uma certa maneira, também amar o nosso próximo, né? É, então, uma das coisas práticas que Joana coloca em relação a esse exercício é que amar exige um coração aberto, uma abertura de coração sem reserva, né? Como é que a gente pode entender isso, né, gente? Quando ela coloca assim que amar é abrir o coração sem reserva, né? Como é que a gente pode entender isso do ponto de vista prático? Alguém tem alguma ideia? Temos Repete a pergunta, por Nelson, favor. tinha umas mãos levantadas aqui. Acho que o é que eu ia pessoal. falar, Gelson, tem 4 pessoas com a mão levantada para interagir. Interessante, eu não estou vendo. A Ah, é Giz, que a barrinha tá gravando, tá em cima das barras. Eu não Quatro botei OK aqui, é, eu não estou vendo as mãos. a, Deixa eu prim- tirar aqui a barrinha. a Agora eu primeira tirei que a levantou, barrinha aqui. a primeira que levantou foi a Giza. Sim, Gisa. Desculpa, gente, eu não estava vendo. Tinha uma barrinha em cima aqui, sim. Eu Sem não estava problemas. vendo. É do Amor Imbatível Amor, quando Sim, você estava falando ainda da compensação. Tem uma OK. frase dela que ela diz assim: há um período em que se expressa como compensação na fase intermediária entre a segurança e a planificação. Tá, é aqui tudo claro. Quando dá e recebe. Aí vem, procurando libertar-se da consciência de culpa, que ela coloca até em itálico aqui. Essa consciência Uhum. de culpa, poderia aprofundar aqui para a gente, para conseguir entender melhor nesse contexto, nessas Gisa, fases põe a aqui? página, por favor, Gisa. No meu, esse aqui está na 16. É bem no início do capítulo 1, tá, É, Olímpia? Né? Mas no essa consciência início, né? de culpa que, para mim, nesse contexto, é que eu gostaria de entender melhor. Então, aí é uma proposta que a gente sabe que Joana, às vezes, num parágrafo, é um jeito dela se colocar, às vezes ela traz muitos conteúdos simultâneos num único parágrafo, né? Então, ela fala de um período de compensação, fala que isso se dá numa fase intermediária, né? Entre segurança e preservação, quando dá, recebe. E eles procurando liberar-se da consciência de culpa, ou seja, que nesse processo, né? Então a gente pode entender de duas maneiras isso, Gil. É, que a gente deve procurar se libertar da consciência de culpa, porque a culpa nos aprisiona nesse jogo compensatório, tá? Então isso é um sentido que a gente pode ter aqui, né? Então,
nos alertando da necessidade de se libertar da consciência de culpa, como forma de ir amadurecendo e superando esse processo compensatório, né? E, ao mesmo tempo, ela está dizendo que nesse exercício compensatório, de dar e receber, a gente vai tomando consciência e também pode se libertar da consciência de culpa. Então, as duas coisas cabe aqui nesse parágrafo dela, né? Obrigada. O próximo, quem foi? Eu sou Li. Eu Uma sou pergunta Lili. era essa? Você respondeu, acabou de. Boa noite, doutor Gelson. Eu tinha dito, eu já falei boa noite, mas você não ouviu aquela hora. Sim. É, é, Ah, eu sou Li. Celita, o teu microfone Você está tá, fechado. você tá no mudo. então, então, boa noite, doutor Gelson. Sim. E realmente eu ia fazer essa pergunta, até tinha grifado aqui. E então, eu anotei o que você respondeu, deu pra, eu compreendi, realmente anotei. Mas tem uma outra pergunta também. Quando fala aqui, né, o amor através das diferentes fases, pode se aplicar também aqui nos períodos mesmo, do início de namoro, as fases do namoro, até o noivado, até o casamento. Pode se aplicar também, ou isso aí é uma coisa assim no geral que ela está falando, para nós, a humanidade? Tá falando no geral, né? Tá falando no geral, É. que essas Ah, tá. fases, né? Uhum. Faz parte dos padrões psicológicos da gente, né? Que se repetem, né? Uhum. E tem padrões, né? Que vão se dar independente das relações que a gente estabelece. Uhum. E da outra, eu tenho só uma pequenina terceira pergunta, não é bem pergunta, é quando você falou da renúncia, falou, ai, onde que está, meu Deus, eu não tenho o que você falou, ter nossa vida, essência divina, fase instintiva. É quando eu lembrei, não sei por que que eu lembrei, mas lembrei de Joana de Cusa, porque quando ela e o esposo, eles não viviam bem, ele era bem salafrarão, né? Ele era bem assim. E então ela falou para Jesus. E Jesus falou para ela, Joana, ame seu marido, né? Então, olha que coisa, porque isso aí também é lição para nós mesmos, para todos nós. Não tem essa coisa de ficar assim, porque agora então já vou me separar. Não, a gente tem que procurar o diálogo também, né, de volta, encontrar de volta o diálogo. E então, eu também lembrei que ela falou, ame o seu marido, e falou uma outra coisa também, inclusive, que você. Ah, Bom, já que eu lembro, né? Falou É, que você tem uma dívida com ele de outra reencarnação. Ela falou isso mesmo, né? E não, eu lembrei assim. disso e eu Uhum, juntei, doutor Gelson, sabe? uhum, Juntei sim. no que você tinha falado, sabe? A É. gente, isso. Claro, porque o amor, se o amor para a benfeitora é realmente a forma de iluminar a sombra, né? E fazer prevalecer o self, né? A essência de cada um, amando, tu vai realmente dando uma chance para o outro, para aquilo que o melhor do outro possa vir aos pouquinhos se revelando, né? E acreditando também no outro, assim como Jesus acredita em nós, Deus acredita em nós, e mesmo a gente, na nossa ignorância, ele nos suporta, né? E faz o melhor por nós, também nós, do ponto de vista humano, né, devemos fazer esse trabalho com nossos irmãos de suportar, de acolher, né, de poder, de uma certa maneira, dar nosso exemplo e assim por diante para que aos pouquinhos ele possa também tomando consciência
dessa outra dimensão da vida que não seja só aquela na qual ele está preso, o seu jogo, né, de defesa ou de ignorância, né, e vai despertando, né, para uma realidade maior, né? Maria? Obrigada. Oi, boa tarde, Gelson. É, Boa aqui no tarde. final desse início do Amor Imbatível Amor, ela coloca Hum. assim: o clínicas do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Nessa frase, como é que poderia pensar naquela frase que ele falou para Pedro 3 vezes? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Que tipo de amor ele estava falando naquela hora para Pedro, já que ele tinha essa condição plena, né? De amor pleno e de. Na verdade, ele tava instigando Pedro, né, a amar, né? Se tu me amas, Pedro, né? Então, ele está chamando atenção para isso, né? Se tu tem amor, tu pode. Se tu realmente me ama, tu se compromete. Então, ele tá, né? Não é que ele queira ser amado, precisa ser É, amado, é, mas é que, de uma maneira, a mensagem de amor é a essência do Evangelho, né? Eu te ofereci o melhor de ti, de mim para ti, Pedro, né? Tu já consegue reconhecer isso? Tu já consegue também amar um pouquinho? Já consegue ter consciência do que seja amar? Tu consegue já me amar? Então, vamos lá, vamos em frente, vamos construir né, esse caminho para os homens, né, essa estrutura, né, dessa igreja, né? Então, é essa chamada, né? Então, de uma certa maneira, é, qual é o nosso apelo sempre em relação às pessoas? Tu me amas? Ah, se tu me ama, tu faria isso. Ah, se tu gostasse de mim, a gente usa disso. Só que, claro, a gente usa de uma maneira, às vezes, equivocada e neuroticamente. Mas o amor acaba sendo realmente a medida, né, das coisas da vida da gente, né? E mesmo com exigências da nossa parte. Então, na verdade, ele está gerando uma consciência, Pedro, a partir disso. tá dando um impulso para ele entrar na outra fase, para ele, nesse sentido, Exatamente. né? Pra ele, E ele acreditar que ele pode amar também, que ele já ama também, que ele pode fazer muita coisa por isso, né? Por essa medida que é amar, né? Jesus então viu o potencial dele de avançar, né? Nessa outra direção, dessa outra Claro, fase. com Por certeza, isso ele com instigou e certeza. perguntá-lo, né? É. E tá mostrando para Pedro que realmente o mais importante é o amor, porque Pedro tinha muitas dúvidas, né? Em relação até à idade dele, por ser mais velho do que os outros, às vezes se sentia rejeitado, né? Então tem os complexos nossos ali, né? Então talvez Pedro tivesse dúvidas também. Então diz, olha, cara, se tu amar, tá tudo certo, né? Pode ser velho, pode não ser tão letrado que nem outros discípulos, mas tu tem o que é importante, que é o fundamental, para poder ser a base dessa construção aí de uma comunidade, né, dos homens. É o amor que vai sustentar isso. Tá bom, obrigada. Andrei? Sim, muito boa noite, caros amigos, e gostaria de agradecer a possibilidade de ficarmos aqui. Ah, Dr. Gelson, muito obrigado, um prazer que muito honra. E, na verdade, aqui eu não queria perguntar, eu queria responder, porque, se eu Uhum. entendi correto, o senhor perguntou de que maneira a gente pode exercitar esse amor, certo? Isso, exatamente. Ah, Ok, segundo o meu parecer, acredito que, como para nadar, precisa de entrar na piscina e fazer natação. Então, para amar, aprender a amar, precisamos de amar. Amor e caridade na sua forma naquela ativa que não só se sente, mas que se está espraiando, que está hum,
saindo da gente é o primeiro. E, por exemplo, aqui no nosso grupo Espírita União, muitas vezes estamos falando assim desse jeito que precisamos de estender a nossa noção da família. Nossa família não é aqui o esposo, esposa, filhos, mas também a família lá no céu, ou seja, nas paragens lá espaciais, e também aqueles nossos espíritos protetores, não são como entidades de lá, são entidades daqui, da família. O Deus não é lá em espaço, Deus está aqui, é parte da família, é papai, é mamãe, é tudo nosso. Então, como se abrindo, o senhor falou muito direitinho, assim, que precisamos de se abrir. Sim, e essa regra áurea que estão notando é o processo Uhum. da vida de transformação aqui. Sim. Tudo que o A senhor gente fala. pode, traduzir isso tudo que está trazendo, né? Que é bem importante a gente poder expandir, né, nossa visão do amor e nesse processo de entrega, nisso que a Joana vai colocando aqui no capítulo, né? E todo esse movimento de abertura amorosa exige a gente se desarmar, Sim. né? Porque a nossa tendência, como a pessoa coloca, é ser reativo, né? Há uma tendência de gerar sentimentos de oposição ao outro. Então, quando a gente não pessoaliza, quando a gente não se ofende, quando a gente realmente, né, se desarma em relação ao outro, e se, e isso é um movimento realmente de uma atitude de ir ao encontro de maneira amorosa ao nosso próximo, né? Que vai gerar todos esses movimentos que se desdobram nesse caminho do exercício amoroso, da compaixão, da misericórdia, da disponibilidade de ajudar, de poder estar sensível à dor do outro, e assim por diante. Então, essa defesa que geralmente a gente tem em relação ao outro, né? A gente tem uma certa desconfiança do outro. E quando o outro tem uma atitude que é diferente da nossa, ou que discorda da gente, a gente reage mal. Então a gente vê que a gente não está com o coração aberto. Está preso nas nossas referências e numa atitude de oposição ao outro. E isso que a gente tem que superar nesse movimento de abertura, né? É, em relação ao nosso coração. E obrigado. É justamente isso que queria se enfatizar, que é necessário como se abrir e confiar, se desarmar, porque neste mundo onde que nós estamos morando, onde que estamos vivendo, as pessoas têm a tendência mais de se mostrar do que ser. Então é necessário ser aquilo como que somos, né? Entendendo que não somos, ok, o self é perfeito, mas aqui, assim, nessas vidas sucessivas, nós maculamos. Então, acredito que a gente precisa de se aceitar que, ok, tem aquela chispa divina em mim e estamos caminhando rumo à angelitude, porém tendo ainda muita coisa para ser resgatada. Então, no amor deve ser esse como como aceitação de que o melhor em mim, que pertence a Deus, é perfeito, porém eu não sou. Portanto, sou maculado e, ok, estamos trabalhando para limpar, polir, limar tudo isso, como retificar a essência, sim, para que possa brilhar na gente. Uhum, Isso. com certeza. A Joana vai colocar uma coisa interessante, que somente o amor permite que se veja as pessoas como elas são. Então, na medida que a gente vai amando,
não há mais projeção, tu não projeta no outro tuas necessidades, tu não projeta nos outros as tuas questões internas, tuas carências, né? E tu vai realmente estar aberto a poder reconhecer aquilo que a pessoa é, do que ela pode dar, do que ela, como ela se mostra, né? E realmente poder, a partir disso, conviver com o outro a partir da sua própria realidade. Então, o amor é, de uma certa maneira, uma forma de objetivar a realidade, de compreender, é uma forma de razão, né? De conhecimento. Só que é o conhecimento do coração, não da cabeça. Fabrício? Então, Gelson, eu estava refletindo, né, nessa fala que Joana traz para a gente sobre o amor, e na sua fala você traz a questão do amor, tanto o amor próprio quanto o amor ao próximo, né? E aí eu fui pensar, nós como ser humano, cada um de nós temos uma certa dificuldade, tanto com o amor próprio, quanto, né, com o amor ao próximo. Mas pensando aí, esse amor que Joana nos traz, a gente faz essa diferenciação aí de amor próprio e amor ao próximo. Mas é o mesmo amor, né? É só as nossas dificuldades que se diferenciam, né? Porque por que que eu É, estou é, dizendo isso? Porque alguns teriam mais dificuldades de amar a si próprio, outros teriam mais dificuldade de amar ao outro. A dificuldade é diferenciada, mas esse amor é o mesmo, né? Que Joana traz. é o mesmo, porque ele se desdobra realmente nessa dimensão do amor a mim, ao próximo e ao amor a Deus. Mas o que a Jona coloca, que eu acho importante, né, que é uma questão que ela vai reforçar em vários momentos, é que tu não pode amar a Deus nem o próximo sem amar você. Então, o amor ao próximo e o amor a Deus começa por amar. Então, eu amo o próximo e a Deus na medida que eu me amo. É, então, a Joana até vai colocar isso aqui no capítulo 13, Libertação pelo Amor, do Jesus e Evangelho a luz da psicologia profunda, né? Ela vai falar justamente desse movimento aí, de que quando a gente se ama, a gente vai ultrapassando-se a nossa dimensão humana que se encontra para uma dimensão cada vez maior, né? Que vai expandindo nossa capacidade de compreender o outro e de perceber melhor também Deus, né? Então, ela fala que esse sentido de auto-amor se transforma, se transmuda em alo-amor, né? Ou seja, o amor ao outro até chegar ao amor a Deus acima de todas as coisas, né? Que é para Joana a completa identificação da criatura com o Criador, né? E que não há diferença entre amor e autocrescimento, entre amor e verdade. Se Deus é amor, Deus também é verdade. Chegar em Deus é chegar na verdade. Chegar no amor é chegar na verdade. Chegar na verdade também então é chegar no amor, né? Então, cada vez mais, né? Que a gente consegue amar a partir desse cuidado conosco, né? A gente começa também a reconhecer esse movimento na relação com o outro e com a própria divindade. Mas, claro, isso tudo são desdobramentos da mesma questão que é o amor, né? Tu pode ver mais isso num no outro, mas não tem como eu viver isso sem começar comigo, segundo a benfeitora. Gil? Boa noite, boa tarde. Eu achei super interessante quando você começou, né, dizendo que o amor é uma substância criadora, né? É uma força geradora, né, de uma energia vital, né? E o Andrei, ele trouxe um pouco da minha pergunta, porque assim, eu pensei, nós já nascemos, então temos que desenvolver.
né? Ou é isso, ou a gente aprende a amar. E me veio na mente uma situação onde existe uma frase até, né? Amar é sofrer. Quando você vive numa família onde de violências, onde a mãe é submissa, né? Então, isso você vai trazendo esse retrato. Como é que eu aprendo a amar vendo isto, né? Minha questão ali, né? Um exemplo, seria como se fosse criando assim processo atáfico, né? Como é que eu me entro numa relação É, amorosa? é que assim, né, Gil? é, Depende do que está em jogo ali, né? Depende do espírito que está ali naquela família, depende do passado, depende da dinâmica relacional. Então, eu não poderia me ater especificamente a um exemplo, mas o que eu posso entender da tua colocação é que tem muito ouro escondido em tudo, nas relações. Só que esse ouro está sujo, né? Quando a gente garimpa o ouro, a gente tem que purificar o ouro. Então tem amor ali, tem amor embrionário, só que tem muita coisa junto com aquele amor. Tem necessidade, tem desejo, tem carência, tem exigência, tem imposições ligadas a processos do passado e assim por diante. Então, o amor, tu vai aprendendo no mito, né, de Apuleio, Eros e Psique, né? Que é um mito bem bonito para poder interpretar e entender psicologicamente essa dinâmica. Psique, ela perde o amor de Eros, porque ela não confia, né? Porque na história do mito, ela é levada para Eros e ele diz para ela que ela tem que confiar nele, que ele não vai poder se revelar a ela. Então, durante a noite, eles têm aquelas noites de amor, mas ela não sabe quem ele é. E numa visita das irmãs e da mãe, ela começa a instigar ela, mas pode ser um monstro, pode ser alguma coisa terrível, né? E ela fica desconfiada e acende um, uma lamparina de óleo e se assusta com a beleza do Deus. E aí uma gota do óleo cai e acorda ele. E ele daí vai embora. Então o Eros foi embora, o amor vai embora, né? Porque não há confiança. E aí todo o mito de Eros e Psique dela são as quatro tarefas da Psique. Então, cada tarefa a gente pode interpretar como um caminho desse trabalho de desenvolver o amor, né? E a primeira tarefa é separar a semente. Quem dá essa tarefa é Afrodite, porque, claro, o filho vai lá para casa da mãe, né? E a Afrodite não quer que, 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 que a Psique recupere o amor de Eros, então ela desafia a Afrodite nessas tarefas, né? E a primeira tarefa que a Afrodite dá para Psique é um monte de sementes, ervilha, milho, né, trigo, tudo misturado. E ela tem que separar a semente até o final da noite, até o amanhecer. E ela acredita que não vai conseguir fazer isso, né? E daí, não vou contar a história, né? Mas é interessante, né? Então, saber separar as coisas é um exercício de aprender a amar. Separar, porque tudo é muito misturado, né? Então, vamos separar as sementes. O que é realmente milho, o que é ervilha, o que é tal coisa. Então, o processo de amar é um processo de reflexão também, de tomada de consciência. O que eu sinto realmente, né? O que é isso? O que está em jogo aqui realmente? Que elemento é esse que se apresenta aqui, né? Então, vamos identificar a semente, vamos separar as coisas, né?
para a gente poder realmente ver o que que é ouro, o que que é realmente amor, do que outras coisas que vêm junto, né? Então, isso é um processo demorado, né, Gil? Mas é um caminho interessante, tá? É, Depois tem as outras três tarefas. Dá uma olhadinha lá no mito, que é bem interessante, aham. tá? Ah, porque o detalhe é que além de estar junto, está misturado, né? É, exatamente. Olímpia? Obrigada. Boa noite, Gelson. E esse processo demorado é, é quando eu estava pensando aqui, lá na fala da Maria, quando ela trouxe esse diálogo de Pedro, né? De Jesus com Pedro, aí depois o Fabrício trouxe o amar a Deus sobre todas as coisas, né? E para mim ficou como esse caminho. E aí, no meio dessa reflexão, eu fui lá naquele diálogo é, de Paulo com Abigail, né? Quando ele estava vivendo aqueles momentos, né, de conflitos agudos ali na Uhum, casa do caminho, sim, era uma uhum, imersão, né? E aí Abigail a escuta, né? Ele pensava que ela ia, né, ter outra, provavelmente, né? Outra fala para ele, e eu penso que ela fez essa reflexão que tu trouxeste para a gente do amor do caminho, né? Que ela falou para ele, espera, né? Trabalha, perdoa e ama, né? uhum. Então, e tipo assim, é um caminho longo, né? Mas tu vai conseguir. Então, para mim fica isso, sabe, Gelson? O amor é esse Uhum. caminho, esse processo, né? E que a gente vai conseguir na medida das nossas vivências reencarnatórias, vivendo esses momentos, né, a partir da família, né? Quando tu estava falando no início, o Ennio é italiano e de vez em quando eu falo, amore, tu mi voglia bene? E ele dá uma palavra que é assim, sim, sim, ti voglio bene. Sim, sim, te vale bem, né? Então, essa necessidade, né? Porque tem um buco lá dentro, né? No fundo, dessa confirmação, né? Tipo assim, de um carimbo. E não basta a atitude, né? Mas se quero algo mais, né? Então, tudo isso aqui está reverberando aqui no meu pensamento. É, Obrigada, Gelson. Obrigada, amigos e amigas. é interessante que a Joana vai colocar, né, no final do capítulo 6, amor acima de tudo, no Anjo de Saúde, que amar é uma forma de se aprimorar espiritualmente. Então, esse processo de autoconsciência, de autorrealização do espírito, é um movimento de amor, né? Quanto mais tu ama, mais tu se aprimora, né? E ela fala assim, aprimora-se em emoção e em corpo também. Olha só, e ela vai dizer então que esse processo não despreza nenhuma parte, nenhum componente daquilo que eu sou como pessoa, na minha totalidade do ser. E que amar, então, é um processo de suportar nós mesmos. Suportar no sentido de reconhecer a nossa natureza, de aceitar e de lutar, né? De trabalhar com, conosco mesmo, né? Em favor do melhor. Se a gente ama, a gente quer o melhor. Quer, né? Então, esse é um processo que se tem nessa caminhada, né? E, Gelson, Gabriele? só um pedacinho. A Giza ontem leu para nós num grupo, lembra, Giza? É no Vida Feliz, é só um pedacinho, viu, É, a Giza? gente podia ler no final, né? No Pensei, final, ok. Uhum. Lê você, Giza, no tá, final. depois, se possível, né? Uhum. Sim. Gabriele? Oi, boa noite. Boa Eu não noite. sei se cabe a pergunta, mas em relação a traumas, por exemplo, traumas físicos, né? Quando se tem medo que ocorra de novo, né? É lógico que, na teoria, pelo menos eu acho, que você tem que acreditar que as coisas vão ser diferentes, né? Mas você, às vezes, fica muito reativo
Eu sei que talvez não tenha resposta clara, mas é só uma coisa que vem na minha cabeça. Amigos próximos. Eu sou uma pessoa, às vezes, muito reativa, eu tento, né, melhorar isso. É um trabalho muito constante, etc. E, eu não sei, é isso. Eu não tenho muito mais o que falar. É assim, é só a questão de você Entendo. tentar. O que eu falo é porque, às vezes, assim, os traumas físicos. Ah, né? Mesmo que ocorram comigo foi quando criança, mas mesmo quando ocorre quando você é adulto, porque eu tento falar, agora você é adulto, você consegue se proteger, mas mesmo assim, eu ainda tenho que trabalhar muito isso dentro de mim. Mas depois eu faço a pergunta, mas se a pessoa for adulta e ter um trauma também, você fica com receios, né? E como lidar com isso, né? E tentar, né, ficar uma pessoa menos reativa, né? Vamos assim dizer. Claro, né? Essa memória emocional, né, Gabriela? Ela é muito forte, né? E quando há a gente é vítima de violência, né? De qualquer tipo, né? Trauma, né? O termo trauma, né? É um termo eh, que, que fala de uma cisão, né? De uma marca, né? A pessoa fica danificada. Então, para poder resgatar esse processo é demorado mesmo, né? Até porque esse processo não é dessa vida só. Ele repercute em processos mais profundos da alma, que muitas vezes a gente não consegue nem ter ideia de onde que vem isso. Então, há um jogo que não está preso à situação apenas. A situação, na verdade, simboliza uma série de fatores e elementos que estão em jogo ali. Então, é um processo que envolve um trabalho lento, gradual, de olhar, de poder refletir, de poder conversar consigo, de poder se dar uma chance, de poder ir também drenando, né? E aos pouquinhos desmanchando aquela marca, né? Aquela crença, aquela verdade subjetiva que a gente criou e que se sustenta mesmo não sendo a verdade maior, né? Mas que para aquela pessoa está muito viva ainda. Então é um processo demorado mesmo. Obrigada. Bom. Vânia, Eu tenho uma pergunta para ver se eu entendi bem o todo aqui que está nos dois capítulos, tá? Porque quando ela fala, a Joana fala que o amor é de essência divina, eu fico pensando que, como nós somos filhos de Deus, nós uhum, já somos esse amor, nós já temos esse amor em nós. Então, fico imaginando que o processo seja de encontro com esse amor internamente, uma caminhada interna de uhum, aproximação, e que nesse processo de aproximação, através do autoconhecimento e desse acolhimento de todos os aspectos que a gente vai encontrando, né, pelo caminho, tirando da sombra, levando, né, para consciência, que nesse processo a gente vai se aproximando mais dessa energia que é inerente, que é parte de nós, e que com isso a gente vai se aproximando da essência de Deus, né? De Deus em si, que é esse amor. Porque muitas vezes eu penso que a nossa ideia de que o amor a gente vai encontrar em algum lugar, mas ele já está. É essa a ideia que eu tenho. Eu queria só saber se eu penso certo ou se eu estou andando para o lado contrário. não, já está e tem que ser conquistado ao mesmo tempo, as duas coisas, né? Então, de uma certa maneira, esse amor já está enquanto uma força que vai desabrochando, que vai se revelando, mas ao mesmo tempo é um trabalho, né? Também desse ego para gerar consciência e construir um campo de capacidade, né, de poder amar e gerar, né, essa força.
Então são as duas coisas ao mesmo tempo, né, Vânia? Ok, obrigada. Então não estava errado o Eu, pensamento. Ok. eu vier. Ah, professor, é bem profundo esse dia. Mas tem uma coisa que a Joana diz, que ela diz assim, que você inclusive falou, que a gente tem que estar desarmado contra as oposições. Ah, então, realmente, para chegar nesse ponto desse amor, Uhum, ah, é uma viagem dentro da gente, de tirando tudo que não é necessário. Não é? E é uhum, interessante o que você falou sobre a lenda da Psyche e o Harris. Ela foi enganada pelas irmãs, que as irmãs começaram por causa dos ciúmes que elas tinham dela e tal. E às vezes a gente, muitas vezes em relacionamento, a gente ouve as opiniões de outras pessoas e não ouve da gente. Então, isso é uma coisa também de se considerar, a gente, que você, como você falou, que a Joana diz, né? É um processo de reflexão da gente. E é um uhum, crescimento espiritual, é um crescimento psicológico, porque a Joana diz que esse processo do amor também é um mecanismo de compaixão para nós mesmos e para os uhum, outros, e é a conquista da autoconfiança. Então, é um processo de psicológico, de espiritual extremamente profundo, de nós deixarmos de lado as nossas dificuldades e abrir o coração para o amor para nós mesmos primeiro, porque ah, ela enfatiza várias vezes, você disse hoje, que você não é simplesmente impossível você amar quem quer que seja se você não ama a si mesmo. E dentro do uhum, Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem aquela frase que diz: se você não ama você mesmo, você não pode amar a Deus. Se você não ama a uhum, Deus, você não ama o seu vizinho. Então, é um processo complexo de se deixando, tirando aquelas cascas que a gente tem de ciúmes, de inveja, de ódio, de autoconfiança. E um ponto que você fez várias vezes hoje, a questão de a gente sentir que nós não merecemos ser amados. Esse acho que é um dos maiores, das maiores dificuldades para a gente abrir o coração para amar, não é? Eu não sei com assim certeza. que eu vejo, não sei se entendi Uhum. direito. Sim, Silvia, com certeza, acho que sim. É um exercício de poder, essa abertura, né, do amor é com a gente mesmo também, né? É, é uma abertura para nós mesmos, acima de tudo, né? O nosso tempo está esgotado, então, assim, ó, a Gira traz semana que vem o Vida Feliz, a gente inicia com a leitura do Vida Feliz. E a Maria perguntou sobre os livros que trabalham o mito, né? Tem alguns autores junguianos que interpretam o mito. O Eric Neumann tem um livro chamado Amor e Psique, uma interpretação psicológica. Eu vou botar ali no WhatsApp os livros que tem para você. Quem tiver interesse daí, pode buscar daí melhor, tá bom? E daí Obrigada. semana que vem a gente já vai pro item 18, tá, do programa, que é uma continuação, que é a fase do amor. Então, a gente vai continuando a falar sobre isso, né? Então, você já lê o capítulo 11 do Espelho da Alma para poder ir aprofundando aí o tema, tá bom?